Senhor Jesus. Amém. Depois das 18 horas é boa noite, não é boa tarde. Seja onde for. Eu cheguei na Alemanha e o sol estava entrando lá pelas 9 horas da noite. Depois das 6 horas é boa noite. Amém? Mas isso não faz diferença. Contanto que tenha boa tarde, boa noite, né? Tudo bem. Verso 30 do capítulo 13 do livro de Números, onde foi anunciado. Verso 30. Os hinos combinaram com a mensagem, não é? Como poderei vencer? Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Deus amado, Pai de misericórdia e de bondade, Tu sabes melhor do que eu quem sou eu. Tu sabes melhor do que nós quem somos nós. E por isso, ó Deus, nós te suplicamos a tua compaixão, a tua misericórdia, e que mais uma vez o Senhor coroe um dia como este, que foi repleto da palavra, cheio de bênçãos, começando pela escola das crianças. E agora, ó Pai, ajuda cada um que entrou aqui vencer, ter fé para vencer, ter coragem para vencer, porque, ó Deus, nós temos de fazer, mesmo do medo, mesmo do assombro, a coragem. Em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos pelo sangue vertido lá no Calvário, pelo Espírito da graça, da compaixão e da misericórdia. Anima, Senhor, encoraja e cura os enfermos, pelo Teu nome que nós pedimos e suplicamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. A mensagem que nós vamos usar nesta noite é: como poderei vencer? Aliás, esse tema é uma mensagem. Como todos os temas do profeta desta era, carregam uma mensagem. Como poderei vencer? É uma boa pergunta. E para uma boa pergunta, existe sem dúvida uma boa resposta. A pergunta capciosa, maldosa, não merece nem sequer resposta. Mas uma boa pergunta recebe uma boa resposta. E esta é, sem dúvida alguma, a pergunta de todas as pessoas, em todas as fases da vida. As fases da vida humana formam uma variedade. Variedade esta que agrada a Deus. Porque Deus se apraz em ver uma terra com montanhas, florestas,
campos, pampas, planícies, planaltos, rios, variedades de flores, de cores, de espécies, os pássaros, os animais, tudo que se move, tudo que vive, agrada a Deus. Ele ama a variedade. Diz o irmão Branham, o profeta, que Deus amou ver um Pedro que arrancava da espada, enquanto isso um André estava de joelhos, quebrantado, orando, chorando, e o João já estava reclinado no seio de Jesus. Ele disse: Deus ama esta variedade. E a vida humana é composta de várias fases, várias etapas. Isto embeleza. Isso não permite uma rotina cansativa. Então você vê uma criança hoje ainda por nascer, aquela mãe gestante, e logo aquela criança chorando, acabando de nascer. Enquanto isso, o velho está expirando lá no hospital, no leito da morte. E você entra num auditório deste e vê muita gente, muitas pessoas, cada um ou cada uma destas pessoas com um semblante, uma fisionomia diferente, cores diferentes, vestes de cores diferentes, variadas, e tudo isso forma um jardim para Deus. Deus se agrada disto. Agora, é certo que em todas estas fases da vida humana, a pessoa, mesmo inocente que acaba de nascer, o inocente que acaba de nascer, tem essa pergunta: como poderei vencer? A mãe de família carrega esta pergunta. A moça carrega esta pergunta. O moço, o pai de família, cada pessoa tem essa pergunta: como poderei vencer? Ela é uma boa pergunta e por isso tem uma boa resposta. Você pode vencer pela fé. É claro que estamos falando em termos, em metas de cristãos. Nós só poderemos vencer pela fé. Por isso tem um capítulo na Bíblia, que é o capítulo 11 da carta aos Hebreus, que é considerado a galeria dos heróis da fé. E ali nós temos a última palavra sobre a palavra fé. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé chama as coisas que não são como se já fossem. A fé é para ver o invisível, alcançar o invisível. Mas pela fé também se alcança aquilo que é visível. Se pode alcançar a saúde, alcança-se o pão de cada dia, alcança-se um bom casamento, etc. E nesse capítulo você vai encontrar
beleza da vida cristã. Pela fé. Quando faz menção de um personagem lá, é claro, do Velho Testamento, do passado, porquanto ali ainda estava sendo escrito o Novo Testamento, só faz menção da fé que eles exerceram. Não faz menção de seus fracassos, não faz menção de seus pecados, de suas falhas, porque todos tiveram fases agudas, graves, negras, todos eles. Mas, no entanto, diz, pela fé, Moisés pela fé, Sansão pela fé, e Paulo chegou a dizer que faltava tempo para ele mencionar a todos. Davi pela fé. E assim ele fez menção de todos quando disse que eram pessoas que o mundo não era ou não é digno de tais pessoas. Às vezes eu olho determinada pessoa que serve até de crítica, talvez até para irmãos mesmo, e eu fico pensando assim, olhando aquela pessoa, eu digo assim, se eu fosse inquirido pelo mundo, numa cadeia de televisão e rádio internacional, e me perguntassem, o que você diz desta pessoa? Eu diria para o mundo, este mundo não é digno dela. Como houve no passado, há também no presente. A mulher que o mundo não é digno dela. Existe o homem que o mundo não é digno dele. Existe o rapaz que o mundo não é digno dele. A moça e a criança, que o mundo não é digno desta criança. No pensamento, eu vou dizer no pensamento, eu olhei uma criança hoje e parece que alguma coisa me falou assim, essa criança é de Deus. E o melhor que poderia acontecer com aquela criança era Deus levá-la para si. E no pensamento eu estava pregando no sepultamento daquela criança. E eu dizia exatamente isto. O mundo não era digno desta criança. Este mundo não é digno. E por isso ele não dá valor. Esse mundo não é digno de um profeta. Como não era digno de Jesus Cristo. Não era digno de Sansão. Ah, mas Sansão entregou ouro para uma mulher. O mundo não era digno dele. Não era digno de Davi. Ah, mas Davi, você sabe o que ele fez. O mundo não era digno dele. Por isso eu digo, o mundo não é digno de você. Agora, como poderei vencer? A resposta, em síntese, é esta: através de uma fé revelada. A fé genuína. Não naquilo que você é,
não naquilo que você pode, não naquilo que você tem, mas naquilo que Ele é, naquilo que Ele pode, naquilo que Ele tem. Então, você já tem uma síntese preciosa de como vencer e a quem vencer. Você começaria com um grande entendimento se você concluísse que o maior inimigo que você tem que conquistar, que você tem que vencer, é a si próprio. São os seus sentidos. É o seu ego. Os seus próprios direitos, suas próprias razões, vencer mesmo até a sua própria visão, audição, olfato, paladar, tato, memória, afeto, amor, filho, consciência, até mesmo a consciência tem que ser vencida. E você constata por que o profeta de Deus, para esta era, que veio com o ministério de Elias, fez esta estupenda declaração: o maior inimigo que eu conheço, vejam o que ele diz, ouçam bem esta declaração: o maior inimigo que eu conheço chama-se William Marion Branham. Isto quer dizer, o maior inimigo que eu conheço sou eu. Você poderia dizer, o maior inimigo que eu conheço, você diria o seu próprio nome. Você diria, sou eu. Sou eu quem põe as coisas a perder. Sou eu quem complico mais as coisas. Sou eu quem dificulta as coisas. Até mesmo o plano de Deus para comigo é perturbado, é transtornado, é dificultado através de mim, através do eu, através das minhas razões, dos meus sentidos. Israel podia ir à terra prometida em 3, 4 dias, no entanto gastou 40 anos. E o profeta diz que se Deus respondesse às nossas orações no mesmo instante, assim que nós oramos, nós aprenderíamos a ser pessoas mais impacientes ainda, cada vez mais. Muito embora, nós estejamos dificultando as coisas, nós mesmos é quem fazemos com que Deus fique parado às vezes a nosso respeito. O profeta diz que ele quer ver como você vai se comportar em tal prova, neste teste que você está passando, nesta dificuldade que você está enfrentando, com esta pergunta: como poderei vencer? Deus
às vezes se põe de braços cruzados, sabendo que Ele nunca tarda, como também nunca falha. Ele sempre chega na hora certa. Pode ser que Ele esteja atrasado para nós, na nossa pressa. Nós precipitamos as coisas e nós dificultamos as coisas para nós mesmos. Veja, uma criança, um menino, a menina que nasceu e cresceu conhecendo a mensagem desta era, dentro de um lar cristão, um pai cristão, uma mãe cristã. Se esse menino, se esta menina, se este mocinho, esta mocinha, tivesse realmente se despertado para uma fé genuína, esse menino ou essa mocinha evitaria amarguras terríveis em sua vida. Até mesmo vendo como é o casamento de seu pai e de sua mãe, esse moço, esta moça, tomaria como exemplo para não fazer as mesmas coisas que eles fizeram. Porque você entende, como o profeta fala em uma de suas mensagens, que não é porque um pai foi um fracassado, porque um pai errou, porque um pai não tem toda aquela condição moral para corrigir a seus filhos, que seus filhos têm o direito de não aceitar a sua correção. Não. Ele tem inclusive uma força para isso, dizer: meu filho, minha filha, eu não quero que você sofra, passe por isto que eu passei, é por isso que eu estou lutando por você. E a mãe pode dizer a mesma coisa para a filha. E a senhora, mamãe? As novelas estão aí, as escolas estão aí, para ensinarem cada uma a ter a sua própria cabeça. E diz: e a senhora? Diz: sim, às vezes ela está falando a verdade, lançando em rosto da mãe. Mas a mãe diz: justamente por isto, minha filha, que eu estou lutando por você, que eu estou querendo que você não passe pelo que eu passei, para não cair na situação que eu caí. Não faça isto. Cada pessoa que tem um bom conselho deve ser ouvida, deve ser respeitada, e cada pessoa que tem a responsabilidade de dar comida, de dar roupa, de dar casa, de dar o nome, de dar escola, de dar remédio, de dar calçados e coisas assim, esta pessoa também tem direito, e mais do que isto, o dever de corrigir. Mas como poderei vencer? É justamente olhando para a vida pelo prisma real que ela nos apresenta. Cada família tem que encarar uma realidade. Você tem que entender que você nasceu mulher. E você tem que entender que você nasceu homem. E começando por aí,
Nós podemos enfrentar a vida pelo prisma real, encarar os fatos, a realidade, não tentarmos enganar a nós mesmos, não estabelecermos ou criarmos sonhos impraticáveis na nossa vida, construirmos castelos na areia, para depois não ficarmos arrasados, destruídos, autodestruídos. Então, devemos ter esta meta, encarar a vida pelo prisma real. Este é meu pai. Este é o tipo do pai que eu tenho. E eu aproveitarei tudo de bom que ele tem. Esta é a mãe que eu tenho. Este é o marido. Essa é sua natureza que eu tenho. Esta é a mulher que eu tenho. Assim nós sofreríamos menos. Isso é um segredo de como vencer. Agora, o profeta mostra que não é aquele que começa a coisa, mas é aquele que termina. Ele não quer dizer que aqueles que começaram não tem nada a ver com a vitória, mas sim aqueles que terminaram uma obra. Não. Ele quer dizer assim, aquele que começa e vai até o fim de sua jornada, como um lutador, como uma lutadora, e que faz do cansaço, da estafa, um pretexto para tomar um fôlego. Porque de todos os modos, a vida é luta, é uma batalha. Viu, rapazes, lá no cantinho, lá na porta, a vida é uma batalha. É difícil e tem que ser encarada como ela é. Bem, uma lembrança que nós vamos ter aqui sobre uma pessoa que não venceu. Vamos ver esse exemplo. Bem, a mulher de Ló fez a mesma coisa, vocês sabem. Ela levantou-se para ir com Ló. Tudo bem, é meu marido, eu me casei com ele, eu tenho que ir com ele. Mas lá por dentro, ela não estava realmente de coração com seu marido. Ela não estava de tudo com ele. Ela não tinha o seu marido como um líder absoluto. Ela tinha os seus próprios pensamentos e tinha suas próprias maneiras, portanto. Tinha os seus próprios meios. Ela era, sem dúvida, uma mulher moderna, uma mulher esperta, uma mulher que, como diz a sociedade, que não era boba, uma mulher sabida, e que o seu marido mesmo não podia conhecer os seus pensamentos, onde ela estava realmente em determinados instantes de sua vida. Então o que aconteceu? Ela levantou-se para ir com Ló, com seu marido, seguir o seu esposo,
com os seus filhos ou os seus queridos, suas filhas, não é? Mas isto não estava em seu coração. Às vezes, a pessoa vai à igreja por 30 anos, 40 anos, por uma obrigação conjugal, por uma obrigação social, mas ela não está de coração. Realmente o seu âmago, a sua parte interna, interior, subjetiva, está longe, está noutro lugar, está noutras coisas. Mas o fato é que Deus deu uma oportunidade para aquela mulher. Ela deveria ser salva. De todos os modos, Sodoma seria queimada. E ela precisava de ser salva. Ela tinha que sair com o seu marido. E ela se levantou e foi. Mas diz o irmão Branham, mas isto não estava em seu coração. Não. Ela continuava a amar o mundo. Ela continuava amando as coisas do mundo. Ela continuava com o seu coração orgulhoso. Ela continuava com o seu coração vaidoso. Ela continuava com o seu coração em Sodoma. Então é possível você ter um começo. Um começo que aparente uma grande vitória, e o mundo ainda continuar dentro de você, e as coisas do mundo ainda continuarem reinando dentro de você, e você conhece quais são os seus desejos, quais são os pensamentos que você alimenta. Então você, a essas alturas, já está entendendo melhor o que hei de vencer e como poderei vencer. Vencer o quê? Mas aqui está. Então é possível você ter um começo e o mundo ainda continuar em você. Vem, ela nunca venceu. Aqui está um exemplo, uma resposta de como não poderás vencer. É alimentando sentimentos pelo mundo, pelas coisas do mundo. Então você sabe perfeitamente como não poderás vencer. E sabendo como não poderás vencer, automaticamente saberás como poderás vencer. Se você conseguir tirar de dentro de você, pela fé no sangue de Jesus Cristo, todos esses sentimentos espúrios, que te chama, que te faz inclinar, ter uma inclinação, porque você sabe para o lado que a árvore está inclinada, isso é a lei da gravidade, ela vai cair. E a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, se tratando da mulher de Ló, que acompanhou o marido, mas seu coração não estava com ele, ela nunca venceu. E mesmo que ela tivesse ido bem pelo caminho, isto finalmente a destruiria. É o que nós não queremos aceitar a respeito de determinados familiares, mesmo filhos. Nós não queremos aceitar. E por causa disto, nós ficamos olhando para trás com eles. Nós ficamos amarrados
nós ficamos acorrentados, nós ficamos sujeitos a seus espíritos. Veja só, isso aqui é uma realidade para ser encarada. E mesmo que ela tivesse ido bem pelo caminho, isto finalmente a destruiria. Ela tinha que dar aquela grande, preste atenção, ela tinha que dar aquela grande, longa e última olhada, mostrando com aquela olhada que seu coração não estava de fato com seu marido, mas é justamente o que a igreja moderna faz. Ela não está com Jesus Cristo. Foi assim que ela foi apanhada. Nunca olhe nem mesmo para trás. Nunca olhe o que o Jones está fazendo, o que o grande ídolo está fazendo. Não te preocupes com aquilo que está acontecendo com o mundo. Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Vem, siga-me, disse Jesus Cristo. Salva-te a ti mesmo. Escapa-te. Nunca olhe nem mesmo para trás. Não tenha nenhum desejo. Não alimente nenhum desejo de olhar para trás. Como poderei vencer? Eis a resposta, a boa resposta. Siga em frente. Siga em frente. 1000 caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita. Deixa mesmo que a mulher vire uma estátua de sal, mas não olhe para trás por causa dela. Siga em frente. Como, irmão Brana? Coloque a sua mente no Calvário e siga andando em direção a Cristo. Vem o exemplo que ela dá. Ela começou como uma vencedora. Ela foi batizada em nome de Jesus Cristo. Ela fez isto, fez aquilo. Mas ela nunca venceu. Ela nunca chegou a vencer a si própria. Ela deixou a denominação. Ela o fez. Ela saiu de Sodoma com Ló. Mas ela gostaria de voltar a seus chás de panelas, às suas festas de amigos secretos, às suas coisas assim, a seus clubes. É justamente assim que ela começa. É justamente assim que ela olha para trás. Ela começa a sentir necessidade de atrações, de entretenimentos. São os direitos, a ociosidade e os direitos. Ela saiu de Sodoma, mas ela gostaria de voltar a estes hinos com ritmos de rock and roll. Ela não sentiria entusiasmo para cantar hinos congregacionais mais. Os hinos congregacionais ficariam cansativos para ela. Daria sono. Os hinos sacros,
os hinos com lágrimas, os hinos e as poesias escritas nas tribulações, nas provas, não no comércio de disco. E é fácil pegar os seus estilos, é fácil pegar seus estilos. Vocês sabem de uma coisa? Ela gostaria de ter o seu cabelo cortado também. Você sabe de uma coisa? Ela gostaria de ter umas certas pinturas para lhe dar mais cor. Vocês sabem de uma coisa? Ela teve que voltar. Vocês sabem de uma coisa? Ela teve que voltar. Ela simplesmente não podia suportar a prova. De fato, ela não amaria de coração um homem realmente cheio do Espírito Santo. Ela não se sentiria bem em ter um marido cheio do Espírito Santo. Ela teria que ter um marido moderno. Vocês sabem disto. Ela simplesmente não podia suportar a prova. Ela teve que olhar para trás outra vez para ver o que o resto deles estava fazendo. Vocês sabem, acima de tudo eu tenho alguns bons amigos lá embaixo. E além disto, isto será apenas um pequeno movimento. Eu não sei se isto pode estar certo ou não. Eu simplesmente obtive a palavra deste homem nisto. Embora ele seja o meu marido, mas ainda seu pastor é seu marido, espiritualmente falando. Vê, isto pode ser certo ou não. Eu não sei, talvez a sua revelação não esteja certa. Então, se você não está perfeitamente satisfeito, você perfeitamente não sabe que isto é a palavra de Deus. Você não está satisfeito e por isso tem que procurar entretenimentos que realmente mostram que você está com vontade de olhar para trás. Você tem que ser realmente provado nesse sentido. Provar realmente o que é que você está desejando. Se você quer realmente vencer. Se a sua oração é pedindo a Deus para vencer, para sair, para deixar, para perder, para ser humilhado, ser humilhada. É preciso que você mesmo saiba se realmente você está querendo isto. Porque talvez você não esteja querendo, não é isto. Você não está querendo mesmo, não é obedecer a Jesus. Isso é muito sacrificial, isso é muito difícil. E você não está muito disposto, muito disposta a isto. Realmente, o que é que você quer vencer? O que é que você está querendo vencer? Você está querendo vencer? Para quê? A fim de quê? Você está querendo vencer o quê? Realmente você está desejando? Quando você se ajoelha, você está desejando aquilo que você está orando? Quando você está ouvindo a palavra, você escuta, ela entra e desce para o seu coração como resposta de sua pergunta?
como alimento espiritual no seu devido tempo. É realmente isto que você está querendo? Você sabe que Israel começou, eu poderia dizer a mesma coisa e trazer isto aqui. Eles começaram com 2 milhões fortes e terminaram com 2 homens apenas. Isto é certo, eles viram as obras de Deus, eles viram a manifestação do Espírito, eles viram grandes e poderosos milagres sendo feitos lá no Egito e tudo mais, e partiram, mas isto não estava em seus corações, não estava realmente em seus corações. A maior parte dos casamentos, a mulher não está no coração do homem, o homem não está no coração da mulher. Por isso que eles se desfazem facilmente depois. Pedro disse, tendo o homem coberto no coração, porque é daí que parte o verdadeiro casamento, é de coração para coração, é por revelação, não é por papel, não é por documento, não é por registro, não é por força social. E qual o homem que gostaria de ter uma mulher que nunca o amou como esposa? E qual a mulher que se sentiria bem em se casar com um homem que nunca a teve no coração? Com um rapaz namoriscador? Uma moça namoriscadeira? Agora Jesus não. Jesus é diferente. Ele só casa com a mulher que tem ele no coração. Para começar, ele sabe. Ele conhece ela por dentro. Ele sabe se ele está lá dentro ou não. O homem pode se enganar. Mas Jesus não se engana. Só vai com ele aquele que realmente o quer. Ele sabe se nós o queremos de fato ou não, ou se nós estamos charamingando nos seus pés, se nós queremos as coisas à nossa maneira, se nós estamos com dó de nós mesmos, se nós temos coragem ou não de pagar o preço. Todo amor tem preço. Ele amou tanto que morreu por causa dela, deu sangue por ela, subiu no Calvário por ela, verteu seu sangue, mas também triunfou sobre a morte por ela. Morreu. E ressuscitou por ela. Isso é casamento. Isso é vitória. E sabe de uma coisa? Ele conhece essa esposa desde antes da fundação do mundo. E ela também o conhece desde antes da fundação do mundo. Ele não apareceu para ela aí nesses dias como um anjo brilhante, não. Ela ou ele são conhecidos desde a eternidade. É por isso que o seu coração palpita por ele. Se você nunca amou alguém, talvez você não saiba o que realmente significa.
ficar sem uma pessoa a quem você ama? Talvez você não saiba o que significa não ter a pessoa a quem você ama no seu lado, ao seu lado, na hora de dormir, na hora de viajar, na hora de trabalhar, na hora de comer. Então você sofre, você se angustia, você sente aquela falta. Falando humanamente, é difícil, é terrível. E pense ficar sem Jesus. Ficar sem Jesus. Como poderei vencer? Como poderei vencer isto? Primeiro, isto tem que estar em seu coração. Isto não estava nos corações daqueles homens, daqueles 2 milhões, que na verdade saíram das denominações do Egito. Não estava em seus corações. Tanto que bastava faltar alguma coisa, eles começavam a murmurar e lembrar do passado, sempre olhando para trás, como a mulher de Ló. Lembrar das paneladas de carne que tinham no Egito. Eles não venceram, eles simplesmente saíram, mas não venceram. Agora, veja aqui, eles chegaram lá dizendo, para resumir, o povo, porém, chegaram com um cacho de uva que precisava de 2 homens para carregar. Você já pensou? A terra é uma coisa estupenda, mas o povo que habita nessa terra é poderoso. Essa é a análise da razão. E as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak, os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Está doendo aqui, está doendo ali, minha cabeça está doendo, o meu coração está pedindo, está chamando, eu estou com vontade de tomar uma cerveja, e eu não dou conta de ficar livre disso. É um gigante enorme, é uma montanha enorme, e os cananeus habitam o pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então um homem de coragem, um homem de fé, um homem que sabia que podia vencer, que andava com Josué. Para começar, você olha com quem que ele andava. Você quer escolher? Comece a ver as companhias dela, veja com quem que ela anda, veja se a melhor amiga dela é sua mãe, veja se ela é realmente amiga de sua mãe, educada com sua mãe. Começa por aí, principalmente quando se trata de uma mãe cristã. Olha com quem sua mulher está andando, mesmo sendo suas parentas, e você saberá qual é o espírito que está nela. Olha o que você está vendo, olha o que você está lendo, olha o que você está ouvindo, e facilmente você dirá: há um espírito mau em mim. Olhe com quem Caleb andava. Também pudera. O homem andava era com Josué.
Ele nunca estava lá na porta da igreja para ouvir fuxico. Ele nunca estava na fronteira fácil de uma cobra vir e picá-lo com a notícia venenosa, uma doutrina venenosa. Ele não estava vulnerável. Esse Caleb, esse tipo, eu gostaria de ser como este homem. Caleb. 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 Nome que soou bem para Josué. E Moisés ficou somente olhando, enquanto 2 milhões atendiam a voz da razão. Esse Calebzinho chegou ali, fez calar o povo. Primeira coisa que tem que fazer é calar. Mas nós não queremos calar. Essa mulher não cala. Esse homem não cala. E quando ela começa a falar, fala o que vem na boca. Palavras que às vezes uma mulher perdida de rua não fala, ela fala. Fala para seu marido. A dificuldade está nisso, fazer calar, aquietar-se. Isso sempre foi dito: aquieta-te, aquietai-vos, calai-vos, calai-vos. Cala-te, deixa Deus falar. Mas quando começa a falar, não tem quem. Braba. O histerismo toma conta. É aquele alvoroço, aquela gritaria, aqueles ataques histéricos. Cala-te! Mas ele fez o povo calar. Cala-te! Ele fez calar o povo perante Moisés. E Moisés naturalmente ficou olhando assim. Se eu quero ver o que esse caboclinho vai falar. Porque todos falaram bem da terra, mas os obstáculos são tão grandes. Vamos ver o que há no coração desse homem. Vamos ver se ele sabe como pode vencer. Como poderá vencer. E Caleb disse: subamos. Subamos animosamente. Animosamente, animados. Animada. Animada. Não é desanimada, não. Ruim com ele, pior sem ele. Animada. Você quer que Deus fale mais ainda? Mais diretamente? Animada. E vamos possuir essa terra, essa herança. Vamos possuí-la de todos os modos. Vamos, porque certamente prevaleceremos contra estes inimigos. Nós prevaleceremos contra essa razão, contra esses sentimentos, contra esse sentimento dolorido, esse coração ferido, magoado. O irmão Branham disse que quando Moisés estava naquela
perfeita debilidade é quando ele precisava de um pontapé. E ele disse que esses cristãos não podem ser mimados. Esses cristãos não vão na festa da glória, porque foram visitados e tratados aqui, de uma maneira que puderam ser segurados na igreja, por qualquer um meio, a não ser o da palavra. Mas o que aconteceu? Jesus disse que todos aqueles outros pereceram no deserto e estão eternamente mortos. Cada um deles está morto. Isto significa separação eterna. Cada um deles apodreceu no deserto. Qual era melhor? Lutar contra si mesmo, enfrentar o inimigo, estar com Josué, que é um tipo do Espírito Santo, estar com Caleb, que é o símbolo daqueles que ficam ao lado de Josué, e se morrer, morrer lutando. De qualquer maneira morreria. Então você pensa assim: pois bem, vou fazer como Esther, morrendo, morrerei. Quando a pessoa decide mesmo uma coisa, ninguém segura, não tem mãe, não tem conselho, pode mostrar o que for, ela quer. Mas também tem uma coisa: quando a pessoa decide morar com Jesus, não tem diabo que segura. Não tem demônio que segura. O Romeu rouba a Julieta, ela salta a janela, foge com ele, foge com Jesus, monta na garupa do seu cavalo e casa-se com ele. O papai não quer, a mamãe não quer, eu fujo e caso com Jesus. Eu vou me casar com ele, porque eu não posso viver sem ele. Ah, mãe, chega! Eu sei o que estou fazendo. Pai, chega! Está bem, tudo bem. Siga em frente, filha. Siga em frente, filho. Você quer assim, tudo bem. Mas é da mesma forma que você vira a cabeça para o lado de Jesus. A hora que você vira a cabeça para o lado de Jesus, não tem demônio que tira. Não tem conselho que tira. Não tem marido burro, incrédulo, ignorante, que tira você de Jesus. Ele é seu marido espiritual, ele é seu pastor. Aleluia, você está nas mãos dele. Aleluia, não tem homem nenhum a essas alturas acima dele. Todos pereceram no deserto, menos Caleb, menos Josué, menos os eleitos. Eu tenho que cortar aqui. Tínhamos mais 3 tópicos, mas não vai ser possível. Tenho que dominar. Fiquemos de pé. Esses outros tópicos virão depois, nós teremos tempo. Senhor Deus, nós te suplicamos que estas palavras que foram ditas, não por um super-homem, mas pelo mais necessitado que se encontra aqui dentro,
Mas o Senhor se apraz, o Senhor quis falar através dele. E agora, Senhor, nós sabemos que esta palavra encoraja, adverte, corrige na verdade. Como ele disse aqui, no outro tópico, uma verdadeira mãe corrige, um verdadeiro pai corrige. E por isso, o Senhor nos corrige pela palavra. Mas aqui está um ânimo. Subamos animosamente. Ajuda esta irmã a subir. Acabar de subir. Ela está cansada, Pai. Ajuda este irmão. Ele está cansado também. Ajuda, Senhor Deus. Nós estamos fazendo o que nós podemos fazer. Eu tenho feito muita coisa que eu não deveria fazer. Cada um talvez diga o mesmo. E nós dificultamos muito a nossa própria vida. E o Senhor é tão paciente conosco. O Senhor é tão longânimo, tão bondoso. Agora, Jesus, diga para essa irmã, para essa tua filha, a minha graça te basta, minha filha. Diga para esse teu filho, Senhor, a minha graça te basta. Você quer coisa maior do que a minha graça? E que essa graça, Senhor, traga agora um refrigério, aquela coisa gostosa por dentro, saborosa por dentro, ó Pai. Aleluia. Só sinta mal os espíritos de doenças, as enfermidades. Aleluia, os vermes, os tumores, as infecções, os males no sangue, tudo isso sinta mal nesta hora, com a presença de Jesus. Os espíritos errados saiam em nome de Jesus Cristo, pelo poder de Deus, pelo poder do sangue vertido no Calvário, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.